Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista TV Foto Bruna, projeto Cidade Viva, mais uma vez com um entrevistado, mais uma vez uma pessoa importante da cidade. Como sempre, em todas início de entrevista, eu sempre digo, existe aquela pessoa que passa ao seu lado na cidade e você às vezes não sabe da importância que essa pessoa tem para a sua cidade, a importância que essa pessoa já fez para a cidade de Álvares Machado. E hoje, com muita alegria, mas com muita alegria e satisfação também, hoje recebemos uma pessoa muito índole, muito séria, que é o Cabo Irata, seu Francisco Haru Irata, hoje está conosco. Cabo Irata, seu Irata, seja bem-vindo, muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite, é uma grande satisfação receber o senhor aqui hoje, viu? Elcio, Gilmar, também estou muito contente e agradecido por esta dádiva. Graças a Deus eu estou aqui muito contente para poder ir acolher o convite que você me fez, para poder anunciar alguma coisa sobre a minha vida um pouquinho, conforme foi pedido, sobre a vida do Monsenhor Nakamura nesse tempo que eu moro aqui em Álvares Machado, nasci aqui em Álvares Machado, e Deus lhe pague por tudo, pelo trabalho incrível e maravilhoso que você e o Gilmar estão fazendo para a divulgação e conhecimento do povo, as maravilhas que vocês sabem, valorizar a família, tudo aquilo que é importante na nossa história e na nossa vida. Muito obrigado, viu, por enquanto. Que isso, nós que agradecemos. Seu Irata, então a gente vai conversar assim, a nossa entrevista nós vamos fazer ela em duas partes, né, para o pessoal entender. Eu quero que a gente vai fazer uma entrevista da vida do senhor é uma pessoa importantíssima, muito querida na nossa cidade, e depois a gente também vai falar sobre o padre Monsenhor Nakamura, que muitas pessoas também, Monsenhor Nakamura e não sabe ver a capela ali na frente da igreja, não é isso? Mas as pessoas às vezes não sabem da importância que Monsenhor Nakamura teve para a cidade de Álvares Machado. Então vamos começar falando do senhor primeiro. O senhor nasceu aonde? Aqui? Bom, pode começar a contar. Graças a Deus eu nasci aqui em Álvares Machado, neste município, daqui a 5 quilômetros, aí no bairro Guaiçara, o bairro Brejão antigamente falava. Daqui a 5 quilômetros, eu nasci de uma família pobre, mas meus pais vieram como católicos já do Japão. Eles vieram do Japão? Meu pai veio do Japão há uns 13 anos, a minha mãe nasceu aqui na região de Marília, aí Santa Ernestina, qualquer coisa assim, e daí... primeiramente, meus pais foram lá para a Limogiana, como colono, para cuidar café, como era costume naqueles tempos, os imigrantes japoneses. Então, depois eles adquiriram, final de 1917, 18, meus avós compraram um pedacinho de terra, e a família do meu pai também vieram para cá, compraram esse pouquinho de terra, 3 alqueires de mil, qualquer coisa, para começar nova cultura, nova lavoura aqui no Brasil, em Álvares Machado. E a partir daí eu estou até agora, que já estou meio amadurecido, meio velho, meio quebrado, mas Deus tem sido bom e tem sido Pai, e estou vivo até hoje, graças a Deus. Aí o senhor nasceu lá, aí como é que foi? O senhor nasceu e o senhor estudou aonde? Bom, eu nasci, eu vou falar mais um pouquinho. Pode falar. Eu sou da minha família grande, em casa somos 9, meu pai teve 9 filhos, 4 homens e 5 mulheres. Eu sou o mais velho dos homens, ou da mulher, de todos de casa, e a última ainda é solteira, mora aqui, que chama Alice, mora lá no prédio. E estudei aqui, a princípio, estudei aqui no bairro Guaiçara, aqui na escola chamada Escola Mista, entre Bernardo e Machado, aqui na divisa de Bernardes, numa escola. Fiz até 3º ano do grupo, depois
o quarto ano naqueles tempos vinha fazer em cidade e vinha a pé. Vinha a pé. Vinha a pé porque não tinha condição. Uma ou duas pessoas tinham uma bicicleta, mas só para ele, né? Claro. Então, foi um sacrifício muito duro, que nós éramos pobres, mas Deus foi sempre bom, generoso e muito pai, nunca deixou faltar nada, sempre tivemos o necessário. E lá cresci até os meus adolescência, trabalhando na roça e ajudando meus pais, porque era necessário. E eu acredito que tudo aquilo que Deus permitiu na minha vida, a pobreza, bastante irmão, foi para o bem, meu bem, pela minha conversão, e também poder ver o valor da família. Perfeito. Ô Senata, na época vocês plantavam, os seus pais plantavam o que na época? Quando o senhor começou a trabalhar na roça, o senhor tinha quantos anos? Bom, na verdade eu tinha uns 10, 12 anos e já ajudava, né? Já ajudava. E eu voltava da escola, ajudava carpir, não fazia quase nada, mas não estava lá, em casa não. Né? Bom, primeira cultura aqui nessa região nossa foi o café, e dentro do café plantava milho, plantava algumas pessoas, arroz, feijão, verdura, criava alguns porquinhos, alguns franguinhos para subsistência. Então, isso foi a primeira cultura normalmente. Depois, gradativamente, foi ampliando a cultura e começaram a plantar na década de 40, 51, 2, por aí, apareceu uma nova plantação, hortelã. Hortelã? A plantação de hortelã, na época da Segunda Guerra Mundial. Certo. Todos japoneses ou brasileiros plantavam hortelã. Tinha o quê? Cada 2, 3 famílias tinha um alambique para fabricar menta, né? Olha só, tinha mesmo, as famílias tinham isso? Tinha, cada um construía seu alambique para a fabricação de menta. Então vendia essa menta e também concomitantemente apareceu, também plantava a moleira para bicho da seda. Depois eu... Só um pouquinho, Senata, só um pouquinho. Não é cortando não, porque nós estamos falando de 1950, é isso? 45, 46. 52. E nós temos muitos jovens assistindo. E os jovens não sabem o que é isso não. É verdade. Não é verdade? Os jovens não sabem. E explica para nós como que funcionava Nós vamos falar dos dois. Eu quero que o senhor fale um pouco como que funcionava o alambique de hortelã, né, para plantação de hortelã, e bicho de seda, que os jovens não sabem. Por favor, explica um por um. Como que funcionava, as pessoas tinham alambique, que o senhor falou, que eles faziam. Como que funcionava isso? Bom, plantação de hortelã é fazer a muda num canteirinho, depois de determinado tamanho, 40 dias, 50, replantava, nós esperava acho que 90 dias, 80, 90 dias, aí chegava no ponto, cortava a hortelã, juntavam e puxavam, e na fábrica de hortelã tinha um grande pipa, né? Uma pipa com grande fogo, e enchia a pipa de rama de hortelã, socava, aí colocava fogo e aí tinha que aquecer a serpentina, incendiar, punha fogo no lambique embaixo, no fogão. Sim. Aí na medida que a água ia esquentando, com o calor, com o vapor da água, cozinhava o hortelã. Puxa! E aí tinha uma técnica meio antiga, né? Mas tinha serpentina que passava e ficava dentro de um tanque d'água. O que acontecia? O vapor dissolvia a água com o calor do fogo, passava por meio da pipa, aí começava a soltar o óleo. Né? Mas era vapor, então ninguém conseguia colher nada. E esse vapor passava por meio da serpentina dentro da água fria. Sim. Aí saía já pronto a menta. Hortelã purinho, né? O líquido, né? O óleo. Aí vocês embalavam? Embalavam, não, tinha sempre o garrafão. Normalmente aquele tempo era garrafão. Que era garrafão de 5 litros, né, senhor? 5 litros. Isso. E litros, ou
Aí guardava e quando dava uma determinada quantia, vendia aqui na cidade. Aqui quem comprava normalmente... Isso ia perguntar. Que quem comprava normalmente tinha o tio aqui, o Mentol, né, Brás Mentol. Tinha o Rafael Giró, que era bem aqui. Lembra da máquina queimável antes do mercado que tinha uma fábrica de mentol aqui? E eu usava e depois eles mandavam, normalmente eles mandavam para São Paulo, exportavam. Ele parece que ia para os Estados Unidos. Então vocês faziam no sítio, eles vendiam e repassavam repassava e vendia para fora. Ô Zerato, e na época muitas famílias faziam isso. Isso era uma coisa normal. Normal, é todo. Bom, lá no meu bairro, lá no meu bairro, acho que tinha quase 200 famílias japonesas. Nossa, então era muito. Os brasileiros, né? Então tinham mais de 200. E praticamente todos eles tinham um alambique, plantavam hortelã. Então isso foi assim, muito grande, foi uma época de desenvolvimento, o preço era razoável, porque eram os americanos que parece que compravam. Então se vendia com um preço bem acessível. É bem acessível. E no final, na década de 52, 3, já acabou tudo, muitos até... Por que acabou, será? Acabou a guerra, aí pararam de comprar, aí então o que? Começou a haver até, quebrou muitas pessoas que plantavam hortelã quebraram. Chegou a custar 700, 800, um cruzeiro, um litro de hortelã. Quando acabou a guerra, ninguém queria mais, ninguém queria, de graça não queria. Puxa. O que aconteceu? Aconteceu que muitas pessoas não tinham onde vender, tinha utilizado todo o capital ali. Então, olha, metade foi embora, perderam tudo. Puxa. Alguns até tentaram suicidar porque com tanta dívida que ficou aí, né? Então foi realmente muito difícil para aquele povo, né? Esses foram nossos pais. Aí, nesse sentido, acabou a plantação e ainda depois continuou no Paraná um pouco, mas para uso mesmo. Então acabou a guerra, praticamente não tinha como exportar mais. E o bicho de seda? E o bicho de seda... Era na mesma época, será? Era na mesma época. Conta para nós um pouquinho como que era. Começou a plantar a moreira, criar bicho da seda, também isso é interesse econômico comercial. Também houve, né? Por quê? Sim. Porque o hortelã, na época da guerra, eu acho que posso até falar, porque não, independente do que aconteceu há 50, 60 anos atrás, era a época da guerra. Era Alemanha, Itália e Japão, a chamada tripartite, né? E a Rússia, esses três eixos lutavam contra a Rússia. Sim. Não sei se algum estado lá, o Japão, algum lugar lá, talvez estivesse interessado na Rússia, em pegar um terreno lá, sei lá o que é. E os Estados Unidos defendia, ajudava a Rússia. Então ficou meio aquela perseguição entre japonês, italiano, alemão aqui no Brasil por causa disso. Mas por que isso? Porque a hortelã ia para os Estados Unidos para a fabricação de bombas ou para esfriamento do canhão, qualquer coisa. E a bicho da seda era para a fabricação de paraquedas. A seda ia para os Estados Unidos também para a fabricação de paraquedas. Por isso que foi muito incentivado a plantação desta moreira, a criação de bichos da seda. E muitas pessoas começaram a criar bichos da seda e também teve uma duração de 10 ou 15 anos por aí, depois acabou também. Não sei histórico como que acabou, não me lembro de história, né? Porque para nós era mais contundente, mais forte, era hortelã. Todo mundo tinha alambique, eu lembro muito bem, a gente ajudava lá. Existe esse alambique ou o senhor se desfez dele? Não tem, desfez. Todo mundo desfez, vendeu. Puxa, porque tinha serpentina, pipa, todo tipo de material, cobre, né? Vendendo todo o ferro velho. Tem que fazer dinheiro também, né, senhor? Na época. E aí nessa época do sítio, vocês fizeram isso, acabou a guerra mundial, então acabou com o hortelã e acabou com a seda. E aí, plantar o quê e fazer o quê? Aí começou a surgir mais intensamente algodão,
amendoim, Certo. batatinha, mais tarde um pouquinho, feijão, arroz, isso continuou porque era subsistência. E daí esse amendoim, arroz, algodão, milho, feijão, tudo isso continuou o tempo todo, até 60, 70, né? Continuou essa cultura. Porque não tinha outra coisa para plantar, porque só dava isso, né? Aí o que acontecia? Depois o tempo foi parar, aí parou. Na década de 56, 55, 60, 60 e pouco, surgiu plantação de batatinha. Batatinha holandesa, alemã, aquela batatinha comum. Aí começaram a plantar muita batata, também surgiu o problema com o tempo, porque vendia lá em São Paulo. Aqui no interior era bem pouquinho quem comprava, né? Tinha pouca gente, mas vendia direto para São Paulo e lá distribuía nos mercados que vendia, não sei se é no Ceasa ou nas feiras lá em São Paulo. E ficou assim durante 10, 15 anos, mas tem muita gente tomou muito prejuízo. O último plantador de batata, lembra do Jorge Saito? Sim, lembro. Ele foi um dos últimos plantadores de batata aqui na região que eu lembro, né? Tá? 60, 60 e pouco. Mas muita gente também perdeu. Ficou devendo para Deus e o mundo aí. Poxa. Então, Ô Cirata, e na época, quando tirando a batata, as outras coisas que vocês plantavam, né? Tudo que vocês plantavam, quem que comprava? Bom, Na época, como que funcionava? Para aqui, os jovens, para as pessoas, os mais antigos relembrarem e os mais novos saberem como que funcionava. bom, como que funcionava? Quando fazia a colheita, amendoim, batatinha, algodão, tinha sambra, brascoto e sambra brascoto, né? Tem Aqui em Álvares Machado. Aqui em Álvares Machado. Isso aquela parte onde nós, Gilmar, mora ali perto, para a parte perto da linha para baixo, era tudo depósito de algodão, tudo cheio de pilhas. Como é que chamava? Será? Sambra. Sambra. Sambra, Sociedade Agrodeira do Brasil, qualquer coisa. E Brascoto é esse aqui que é onde eu tenho a estrela. Onde ficou esse terreno aqui agora vazio, né? Tudo era da outra firma. E Eles eram concorrentes, né? Concorrente. Então eles tinham a máquina ali, beneficiava, tirava a semente, e tirava a pluma, depois acho que mandava para outro. Sim. São Paulo, não sei para onde. E o amendoim é a mesma coisa. O amendoim tinha vários compradores aqui. Tinha muitos compradores bem grandes. Cita os nomes para nós aí, será? Ó, tinha Hatsumura, Hatsumura. o Adidician, não sei se conheceu o Adidician, parente dos negros daí. Tinha o Sakurada, aqui onde o doutor da farmacinha que tem, comprava batatinha. Sabino ali? Sabino. Isso. Ali no fundo tinha um depósito e comprava amendoim, algodão. Eu lembro da família do Cojo ali, não, né? Não, né? Antes do Cojo. Antes do Cojo? É do Sakurada, do Mário, até mais um que faleceu já. Esse era comprador, a Ditição, o Súniga foi um grande comprador. O seu Arthur Buigo foi um grande comprador. Martins, tinha vários compradores aqui. Então por isso que tinha um monte de amendoim. Tinha muito. Porque tinha quem comprar. Aí o que acontecia? Embarcava no trem, no vagão, na cargueira, e mandava tudo para São Paulo também lá, que tinha benefício de óleo, aquelas coisas. O Súniga tinha uma máquina de benefício de amendoim muito grande aqui, e ele comprava muito amendoim também, era um negociante bem forte. Então funcionava assim, batatinha era a mesma coisa, e algodão, praticamente o pessoal vendia mais para Sambra e Brascoto aqui, né? E tinha Anderson Clayton também, né? Nossa, então tinha bastante. Nossa, era muito rico, muito produtivo. Então acho que isso agora também acabou porque a terra já não ajuda mais, né? Bom, aí isso já chegou praticamente década de 70, né? Talvez muitos jovens, não sei, fez referência, jovens, o que vem surgindo agora, não conhecem muito essa cultura. Não tem a mínima ideia de como era isso. Amendoim, colheita de amendoim era muito movimentada, né? Chamava o pessoal para ajudar. Vinha na cidade buscar na cidade e arrancar amendoim. Aí os famosos boia-frias, não é? Chamado boia-fria. Boia-fria, vinha buscar e levava para os sítios, né? Levava para o sítio.
Isso os maiores agricultores. Os menores já não fazia com a própria família. Vai fazer com a família, o vizinho ajudava, né? Ajudava, exatamente. O vizinho ajudava a colher lá, para os jovens que não sabem, né? Quem tinha um sítio pequeno, tinha um porte pequeno, um acabava de um, depois você ajudava o vizinho do outro, né? Não era isso, será? Mesmo. Eu mesmo ajudei muita gente assim. A gente fazia a troca, né? Um ia colaborar com o outro para não perder. Porque na época da colheita precisa aproveitar bem o tempo, o sol, principalmente, amendoim, algodão, porque se chove, brota, estraga, perde tudo, né? Então fazia assim um intercâmbio, um troca. Então Machado deveria ser muito movimentado na época, será? Olha, muito movimentado. A gente vê o movimento de carro aqui, mas praticamente a cidade vive de comércio. Exatamente. Mas antigamente... Sim, muita lavoura, muita cultura, né? Hoje não. E concomitante também tinha quem criava gado, né? Tinha um pouquinho de gado. Não era tanto como hoje, né? Mas sempre a sitiante tinha duas cabeças de vaquinha, cabritinho, assim, para subsistência. E já tinha o próprio leite em casa. O próprio leite em casa. Não é verdade? Não comprava nada. Exato. Fazia o queijo, as coisas, tudo ali, né? Tudo ali. Isso mesmo. Isso mais os brasileiros, que os japoneses não faziam muito isso não. Não, isso era mais parte do brasileiro, né? O brasileiro fazia isso, fazia queijo, tinha vaca para tirar leite, fazer queijo, todas essas coisas. Era maravilhoso, era muito bom. Difícil? Sim, mas era muito bom. Aí meia troca de galinha, não existe? Então queijo já leva uma galinha. Às vezes o brasileiro ia levar um queijo lá pro senhor, não é? Pra família do senhor. Não, então, obrigado pelo queijo, mas leva uma galinha. Não é mais ou menos? Não é, será? Exatamente. Isso era bom demais, né? Muito bom. Né? E aí foi passando essa vida. E como é que foi a juventude do senhor? O que o jovem da época fazia? Um jovem que morava no sítio, que era longe da cidade, o que fazia à noite? Lá tinha festas lá no bairro de vocês? Como que funcionava na época? Será? Os jovens, os jovens, na maioria, não estudavam, na meu tempo, década de 50 e pouco, era muita dificuldade. Não estudavam, mas todos trabalhavam na roça. Outro saía para a cidade para estudar, aqueles que os pais tinham situação econômica melhor, mandavam os filhos para fora, mas algumas pessoas. Muito poucos, né? E os jovens, todos trabalhavam, mas com muita esperança de vir para fora também, né, claro. Porque sabia que aquilo, alguns tinham um juízo, conhecer, agora vai ficar o resto da vida. Quer fazer um futuro melhor, os pais concordavam e vinham estudar, e muitos deles que eu conheço vieram para a cidade e prosperaram, quer dizer, tiveram um sucesso na cidade, mais do que sítio, porque o sítio, quem trabalha até agora continua do mesmo jeito, viu? Mora naquela casinha sempre, aquela roça sempre, um ano dá, outro não dá, quando dá, dá seca, dá chuva, então Deus depende do tempo do Senhor, né? E o jovem passeava como, né? Olha, o jovem, naquele tempo tinha uma praça aqui em Machado, por exemplo, na década de 50, 60, 70, praça chamada Fute. Os jovens, todo fim de semana, sábado, domingo, ficavam todos lá vendo as moças passeando, paquerando entre elas, vamos dizer assim, né? No bom sentido. Lógico. E ficava até 9, meia, 10 horas, depois ficava um muro possível. Voltava a pé, talvez 5 km, 6, aqui, por exemplo, Guaiçara é mais perto. Prejão aqui no segundo da escola. Todo o pessoal vem daqui. O senhor frequentou muito o cinema na época, não? E não tinha dinheiro, né? A maioria não tinha dinheiro. Então, ficava ali na praça, junto com os amigos, 4, 5 amigos, conversando, talvez tomando um sorvetinho, essas coisas aí, brincando, divertindo ali na praça, até terminar a praça. Cinema tinha o cinema do... Azenho, né? Se eu não me engano, que chamava. Não é Azenho. Cinema São José, não é? São José. Isso, né? Isso. E passava um filme muito bom, né? Mazzaropi. Isso, Mazzaropi no auge, Lampião. Foi muito bom. Ô Serata, e a esposa do senhor? O senhor conheceu no Fute ou não? Não. Aí a minha esposa eu conheci lá em Presidente Prudente. Isso já porque eu casei tarde. Eu já casei com 38, mais de 38 anos. Conheci porque ela dava aula aqui, no SESI, eu deve ter 76, 77. Conheci de relance e depois, bateu o olho, gostei, amei.
E, olha, depois casamos em 78, viu? Que maravilha. A esposa do senhor foi professora aqui, como que é o nome dela? Minha esposa chama Zeni Tamaoka Irata, ela é de Prudente, ela deu aula aqui no SESI, dava aula lá em Presidente Prudente, muitos anos, né? E depois veio para cá, continuou dando aula aqui no grupo, no no grupo ali, né? Sim, no grupo segundo grau, né? É. E aposentou já, acho Graças que em a Deus. 86, faz tempo que aposentou, Que bom. antes de mim. E conhecemos, constituímos família, já estou casado há 41 anos, eu sou velho, mas estou casado de novo ainda, porque casei muito tarde. Aí temos 3 filhos. Tenho duas filhas do coração, adotiva, 2 brasileiras. Sim. A mais velha chama Renata, está nos Estados Unidos, tem 3 filhos. O mais velho está com 14 anos e o mais novinho está com 12 anos, parece. E tem a minha biológica, chama Ana Paula, uma japonesinha. Ela é professora também, dá aula lá no Bosque, em Prudente. Tem 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Nossa. Tem 5 filhos, a última tem 3 anos. Certo. E tem outra caçula que tem 25 anos, chama Maria Isabel, tem uma filha e tem, ela é auxiliar de enfermeira, ela trabalha na Santa Clara aqui de Álvares Machado. Aqui de Álvares Machado. Ela gosta, é também filha do coração. Então tem uma biológica e 2 no coração. Certo. Nós amamos muito, queremos muito bem. Tudo. Olha, é um amor. É uma bênção de uma Deus, bênfum né? de Deus, né? A graça e é tenho por isso. 9 netos. Que maravilha, que Deus 9 abençoe. netos. Que maravilha. Seu Irata, e aí o senhor trabalhando, fute, aquela coisa errada toda, chegou uma hora que o senhor falou, eu vou ter que sair do sítio. Pode falar. Pode falar agora? Pode falar. Então, depois desse batatinha, coisa, aí surgiu a plantação já na década de 70. Plantação de manga, abacate, abacaxi, laranja, tudo isso Certo. apareceu para Supriu aqueles que já não estavam produzindo mais. Então ficou aí. E juntamente com isso apareceu as granjas. Aquele Machado, Álvares Machado, era um dos maiores granjeiros da região. Eles quase concorreram com o Presidente Prudente. O Presidente Prudente, a área é muito maior, mas a produção aqui era muito grande, muito grande, muito grande. Todo mundo tinha uma granja, 3.000 cabeças de frango, 4.000. E no caso aqui, quem comprava isso? Cooperativa. Cooperativa tinha grande número de cooperados, maioria japonesa. Tem o brasileiro também cooperado. Mas granja geralmente é japonês. Cooperativa de Agrícola em Cotia comprava todos esses ovos e mandava para São Paulo. E também surgiu galinha de corte, frango de corte. Também plantava muito. E a cooperativa comprava, depois despachava também. Não sei, deve ser por São Paulo, por aí na região, né? Mas tinha aí, não sei se era Prudente não, São Paulo que tinha abatedouro por lá, mandava para lá de caminhão para abate. Então surgiu essa nova modalidade de produção aqui na região. E sempre cheio de alegria, de esperança, mas sempre também somente para comer, viu? Não, pouca gente para ganhar dinheiro não, porque tudo isso acontecia, comprava a ração, por exemplo, a galinha, subia dólar, subia a ração. Quer dizer, na época que nem hoje, né? Sobe o dólar, sobe tudo. Sobe tudo. Abaixa dólar e o preço continua mesmo. Continua, quando sobe dólar, sobe 9, continua o preço. Então, muita gente deu para viver, mas hoje praticamente não tem nenhum aqui na região. O último que encerrou essa atividade de poedeira, galinha poedeira, foi o Matsumoto. Não conhece o Matsumoto lá? Sim. Ali, não mora aí. Sim. Aqui no sítio, um quilômetro daqui. Ele foi, acho que quase o último que encerrou esse tipo de cultura, de granja, né? Então foi assim. E depois, agora, aqui na região, agora surgiu um novo tipo de produto, né? Batata doce. Grandes plantadores de batata doce. Verdade. E continua ainda hortifruti granjeiro, ainda continua. Algumas pessoas manga, agora surgiu também o romã, né? Algumas famílias, até moia, pinha,
Mamão também já praticamente encerrou, porque tem muita doença aqui, né? Não produz muito mais. Então, acho que mais ou menos sobre a cultura fica mais ou menos nesse patamar aí. Aí, pode falar. Acho que é só isso. Aí o senhor passou essa linha, aí o senhor falou, bom, eu vou ter que sair do sítio. Bom. Aí como é que foi? Como o senhor chegou nessa conclusão? Aí eu falei, puxa vida, aqui não está dando muito certo não. Nem que ela era uma grande família, o sítio nosso era pequeno, apesar de ter arrendado por ela para cá. Aí quando cheguei aos 22 anos, eu falei, eu vou entrar na polícia. Vim uma vez na cidade aqui, encontrei um polícia soldado aqui, que era um conhecido da gente, e ele falou, entra aí na polícia, rapaz, tal. Naquele tempo não tinha quase japonês na polícia. Aí eu falei, acho que eu vou entrar amanhã. Aí fui para casa, falei com meu pai e minha mãe, e falei, consentiu, né? Consentiu, falei, então eu vou para a polícia. Quando completei 22 anos, peguei uma malinha, levei um trocadinho e fui para São Paulo. Fui Prudente primeiro, para fazer inscrição provisória, aí o batalhão encaminhava a gente para fazer alistamento lá em São Paulo, na década de 60, 61, só tinha lá, exame em São Paulo, aqui no interior não fazia lugar nenhum. Na época só em São Paulo? Só em São Paulo. Aí em 61, quando completei 22 anos, isso foi em julho de 62, fui para São Paulo, fiquei lá uns 40 dias fazendo exame, aí quando eu terminei, falei, graças a Deus, agora sou soldado. Olha aqui, sou soldado. Foi bom, para mim foi uma graça de Deus muito grande, viu? Fiz exame, passamos, tornei apto, aí fomos fazer escola de formação, lá em Campinas. Minha turma foi a primeira turma que fez a escola de soldado, curso de soldado, aperfeiçoamento lá em Campinas. Tinha 300 homens, a primeira turma que foi para lá, né? Poxa, para abrir a escola lá em Campinas, 61. Aí ficamos por lá, quando terminei abril do outro ano, voltei para Presidente Prudente, que daqui de Prudente éramos em 5 que fomos fazer. Aí voltamos em 5, mandaram todo para Epitácio. Foi trabalhar em Epitácio. O senhor foi trabalhar em Epitácio? Tinha 22 anos, alguns meses. Eu tinha 22 anos, quase 23 anos. Fui trabalhar em Epitácio, lá naquele Boca Quente, né? Mas foi muito bom. Deus serviu como experiência, né? Nossa Senhora, tinha medo de tudo. Era molecão novinho, né? Saía do sítio, dentro da família, não sabia nada, né? Olha, eu era um preguiçoso de primeira grandeza, sabe? Lá na polícia aprendi tudo. Aprendi a arrumar cama, engraxar o sapato, fazer barba, passar roupa, tudo que precisasse, arrumar a cama principalmente, engraxar o sapato, todo no trinque, e tudo por ordem, né? 5 minutos para fazer isso, 3 minutos para fazer, 10 minutos para fazer. Tem que obedecer, porque senão o cara veio, escrevia e ficava no final de semana para ele fazer limpeza para os outros. Então, agora, a polícia foi um pai e mãe para mim, tirando os meus pais e o Senhor que me acompanhou toda essa vida. Epitácio foi muito bom também, eu aprendi muita coisa, fazia todo tipo de serviço que a polícia, aquele tempo chamava Força Pública, né? Todo tipo de serviço que fazia, policiamento ostensivo, trânsito, cinema, clube, escoltar preso, levar doente para São Paulo, doente mental principalmente, e levava lá em Franco da Rocha, de trem. Então, vai ir a noite inteira acordado, escoltando a pessoa, levando para lá, né? Mas foi muito bom nesse tempo, sofri muito porque a gente não sabia fazer nada, mas Deus tem sido bom, me acompanhou toda a minha vida, a Nossa Senhora também, e isso Deus tem me dado, me guardou, livrou de tantas coisas. Não precisei nesses 30 anos, matar ninguém, dar um tiro em ninguém, ou levar um tiro, ou levar uma facada. Não, deixei muitas amizades, tenho muita saudade lá. O senhor ficou quanto tempo em Epitácio? 2 anos? Onde? Epitácio? Epitácio eu fiquei 8 anos, 6 anos, né? 6, 7 anos. Porque eu fui lá em 62, vimos alguns meses para cá, para Prudente, voltei para lá, fiquei até 68. 6 anos. Aí o senhor veio para Machado? Aí eu fui aprovado num concurso para curso de cabo, eu fui chamado para fazer curso de cabo lá em Campinas, voltei para Campinas depois de 8 anos, terminei o curso, eu voltei para Presidente Prudente de novo,
como Certo. cabo já, como cabo. Em dezembro de 68. Voltei para Prudente, trabalhei 1 ano em Presidente Prudente como protocolista da 2ª companhia. Naquele tempo tinha 2 companhias. A primeira companhia que abrangia toda a cidade de Presidente Prudente, pessoal de Prudente. E a 2ª companhia toda a cidade interior, da região. Lá de Teodoro Sampaio até Rancharia, tudo IEP pertencia a Presidente Prudente. E eu fui um dos responsáveis pela protocolista da 2ª companhia. Então foi muito bom, aprendi muitas coisas. A polícia me amou, ensinou muitas coisas. E eu só tenho que agradecer até esse ponto, né? Depois, o senhor pode... Pode falar. Aí, depois vim para Álvares Machado. Aí vim aqui como auxiliar do comandante. Aqui tinha um sargento, uns tempos. Passaram vários sargentos. E eu continuei ficando aí como cabo velho. E estou até agora, aposentei aqui como subtenente, comandando um destacamento pequeno aqui. Tinha 15, 20 homens, né? E na época, o último local que eu trabalhei foi na rodoviária, né? Pedi para o Nenê, prefeito aqui, que a polícia pediu para os prefeitos fazer uma sala separada da delegacia civil, para não ficar lá cada um em sua atividade. E a polícia Polícia Militar pediu para uma sala para montar um destacamento lá. Eu trabalhei lá até a minha aposentadoria. Isso foi em 91. Certo. O senhor é ministro da Eucaristia? Sou ministro da Eucaristia, graças a Deus, já 48 anos. 48 anos já fiz como ministro da Eucaristia. Na época, quando eu era ministro, tinha poucos ministros. Aqui em Machado mesmo tinha o Nelson Kreves, o João Silva, o Moisés Atia, o Chico Balbino e eu. Éramos em 5 só. Poxa vida, são 5. Faz tempo. Quem era o padre na época? O padre na época era o padre Jaime. Padre Jaime. Ainda continua vivo, mas mora em São Paulo. Né? Padre Jaime mora em São Paulo? Mora em São Paulo. De vez em quando ele aparece por aí. Foi na época dele, e o bispo era Dom José Gonçalves, que chamava. Muito... Então, aí depois de 70, vamos recordar os padres, apesar que a dona Cida falou conosco, mas aí foi o padre Jaime, depois do padre Jaime foi quem, será? Bom, antes primeiro de tudo, já vou falar, mas não pode falar. O padre Nakamura foi o primeiro padre da região aqui. Aí o padre Vicente chegou aqui, se não me engano, em 37. Depois padre Vicente, depois chegou o padre Isidro Mineiro, moreno, um capelão, ficou aqui alguns meses. Depois o padre Orlando. Padre Orlando Gazola, acho que teve por 2 vezes aqui. Depois de padre Orlando Gazola chegou o padre Antônio Otero Soares. Depois chegou outro alemão, o padre Francisco. Padre Laszlo, um holandês, né, que pintou o salão, não sei se você lembra. Era um pintor holandês, né? Eu sei da história, mas eu não... Acho que os padres antigos até aí. Aí padre Jaime, depois do padre Jaime surgiu o padre Galvão, ficou alguns tempos, padre Pedro, um maltês, né, que já também foi embora, está lá. Um ano atrás eu recebi uma carta dele, está tudo bem, lá em Malta, ele voltou para lá, para a terra dele. Aí depois veio o padre, antes padre Galvão, depois veio o padre Sérgio. Depois do padre Sérgio... Acho que antes do padre Sérgio foi o Dom Maurício, não foi? Isso. Não foi? Dom Maurício. Foi Dom Maurício. Ficou padre Jorge e Dom Maurício. Ficou 5 anos aqui Dom Maurício, praticamente, né? E o padre Sérgio estava com o Dom Maurício, depois ele assumiu, não foi? Isso mesmo. Dom Maurício, depois o padre Sérgio, e agora o padre Jurandir. Fazendo um grande trabalho. Então, para a gente encerrar essa parte do senhor, só fiquei com uma dúvida aqui, para as pessoas saberem. O senhor estudou até a 4ª série, depois o senhor entrou na polícia, é isso? Isso mesmo. Porque antigamente
podia fazer isso. O senhor deu alguma sequência de estudo dentro da polícia? O senhor virou cabo, depois, subsequentemente, o senhor virou subtenente, é isso? É o finalzinho da carreira. O senhor virou subtenente. Dentro dentro da polícia, o senhor teve a oportunidade de estudar, fazer alguma faculdade, alguma coisa? O senhor pode explicar isso para nós? Se teve isso? Então, naquele tempo, o pessoal da cidade estudava normalmente em Prudente. Aqui no caso do Roberto Seguro, outras pessoas aí, estudava lá no Colégio São Paulo, ou no Colégio São Paulo no IES, se não me engano. Sim. Tinha lá a escola curso técnico, faculdade praticamente não existia aqui, né? Então, eu, por exemplo, no sítio, saí com o 3º ano, fiz o 4º ano aqui na cidade, mas viajando de lá a pé todos os dias, 5 quilômetros, saía lá às 5 horas, vinha com a fome danado, voltava 1 hora e à tarde ia fome pra também. Fome também. E fome também. Bom, depois que entrei na polícia, a polícia foi minha mãe, meu pai, por tudo, abaixo do Senhor, de Deus, Ele me deu, facilitou tudo, deu a oportunidade de fazer curso, especialização, curso técnico de contabilidade, fiz fazer uma faculdade de Direito na Toledo. Olha que beleza! Foi muito bom. Eu tenho minha turma que morava aqui na delegacia conosco, o Castilho foi um desses. O Castilho foi prefeito? Foi prefeito também, era sargento, foi meu comandante 11 anos. Ele estudou faculdade de Direito, ele, o cunhado dele, mais um soldado, o Tarifa, Valdemar, delegado. Sim, delegado Tarifa. Tudo era daqui, ninguém veio para cá com faculdade. Máximo ginásio, né? O máximo ginásio que eu fiz, o ginásio eu fiz lá em Presidente Prudente, na 4ª série. Aí fizemos a faculdade, concluímos a faculdade e continuamos servindo, dando, assim, vamos dizer, dando graças a Deus por tudo isso que Deus tem feito. Foi realmente uma escola de vida, uma faculdade de vida, outra faculdade, a experiência, ensinou a trabalhar, ensinou a viver como gente, como homem, como pessoa. Querer bem o outro, fazer o bem e não fazer o mal, né? Então isso que a polícia me ensinou, me deu, nunca pediu para usar violência, não, mas sempre ponderação, sempre usar o bom senso, contanto que não prejudique ninguém, nem ele, nem o Estado, né? Então foi muito bom. Eu tive comandantes excepcionais, extraordinários, alguns deles já partiram para a morte, estão no céu, como Edson Gonçalves, como tantos outros que já passaram por aqui, que foram meu comandante do batalhão, da companhia, já estão descansando, estão usufruindo da vida eterna. Eu, porém, ainda continuo aqui, já cheguei aos 80 anos, né, de idade, e dando graças a Deus, porque poder ficar mais um tempo, anunciar o amor de Deus. Então, é isso que eu tenho que agradecer ao Elcio também. Isso. O senhor Irato, agora nós vamos partir para a segunda parte. Acho que o senhor fez um resumo perfeito da vida do senhor. Vamos falar agora do padre Monsenhor Nakamura. Como eu disse no início da entrevista, existe o nome da rua, existe a capela ali, né? É o templo do senhor Nakamura. Os antigos às vezes sabem, muitos não sabem da história ainda, e os jovens então, nem pensar que não sabem da história, né? Nem visita, não sabe nem o que significa aquilo ali. Então eu gostaria que o senhor que conhece, a família do senhor conheceu, né, o senhor Nakamura, que o senhor pudesse contar tudo lá do começo do Monsenhor, o que ele significa para a cidade e o porquê ele foi o que foi. Eu queria que o senhor explicasse, por favor. Com muito prazer. O Monsenhor Nakamura, vou detalhar um pouco, nasceu no Japão, dia 22 de agosto de 1865. Certo. Nasceu lá. Perdeu os pais quando ele tinha 3 anos, o pai dele era pescador no alto mar, foi colhido pela tempestade, e faleceu, nunca mais viu. Logo depois ficou a mãe, constituiu um novo matrimônio, também logo depois faleceu. Ele tinha uma irmã, também morreu, então ficou órfão do pai e da mãe,
um dos tios criou ele. Aí quando chegou aos 15 anos, entrou no seminário lá no Japão. No Japão. No Japão. Em 1897 foi ordenado padre, lá no Japão, numa ilha chamada Amami Oshima, uma pequena ilha chamada Goto, quinta ilha, né? Foi, assumiu lá uma paróquia em 1897. Ele assumiu a paróquia e ficou 26 anos nesta paróquia lá, já bem idoso, já tinha 50 e poucos, 58, quase 59 anos, quando foi um convite do Brasil, do governo brasileiro, do Núncio Apostólico e do Bispo de Botucatu, convidando um ou dois padres para vir para o Brasil para dar assistência especialmente aos japoneses, não exclusivamente, né? Especialmente os japoneses. Os japoneses porque na época já tinha quase 1000 famílias japonesas no Brasil, isso é de Botucatu, São Manuel, Bauru, certo. Tudo para lá. O lado de Rio também já tinha um pouco, a central do Brasil também já tinha bastante japoneses. E foi divulgado isso lá no Japão. Falou, vai para o Brasil. Não apareceu nenhum padre. Devia ter na época uns 15, 20 padres lá no Japão. Isso em 1900 e já 20 e pouco, né? 22. No final de 22. Final de 22. Tinha poucos padres, não era muito não, mas já devia ter 20 ou 30 padres. Só que foi o convite e ficou morto, porque ninguém apareceu. Aí houve uma insistência, outro pedido, insistência pedindo que se tivesse para estar à disposição. Aí apareceu esse velhinho aqui, o Monsenhor Nakamura. Esse que nós estamos pedindo para esse santo. Apareceu o Monsenhor Nakamura, já com mais de 58 anos, apareceu lá no finalzinho da reunião deles lá, falou, olha, eu sou velho. Isso no Japão. Ele lá no Japão. Sou velho, eu já estou com quase 60 anos, 58 anos e pouco. Mas se servir, eu estou pronto. Olha, que coragem deste homem, né? Deixou lá o Japão, aí na hora foi aceito já. O bispo chamava Dom Colsi, um bispo francês que era bispo lá da diocese Nagasaki. Já fala assim, então pode providenciar o passaporte. Aí ele começou a providenciar. Mas o mais admirável de tudo isto é que ele, já sendo velho, deixar a cultura, sem saber português, sabia um pouco, ele sabia latim e francês, sabia muito bem. Sem saber, deixar o país, né, a família deles, comunidade deles, a língua. Na verdade, ele deixou tudo. Deixou tudo. Arriscou para servir. Exato. Para servir Jesus Cristo. Perfeito. Então ele foi aceito e já começou a aprontar. Aí ele veio para São Manuel. Não, aí começou a aprontar o documento. Sim. Em janeiro, em abril, maio, já estava quase pronto. No final de maio, junho, ele aprontou, embarcou num navio chamado Ilsemaru e veio embora, depois de 2 meses de viagem, chegou em Santos. Dia 23 de agosto de 23, chegou em Santos. Primeiro ele foi para Botucatu, saiu de Santos, pegou, acho que tinha trem. Na época acho que era trem. 23 já tinha trem. Trem aqui chegava até Indiana, né? É mesmo? Aí eles foram para Botucatu, foi recebido pelo bispo, Dom Antônio Lúcio, e ele foi para Rio de Janeiro receber a carta de recomendação do cardeal. Depois de lá, ele ficou 1 mês estudando lá em Botucatu, voltou para Botucatu, ficou estudando lá 1 mês, e depois estou pronto para a missão. Aí começou a missão lá, Bauru, São Manuel, toda aquela região lá. Aí o bispo deu carta branca para todo o oeste de São Paulo, tudo de Botucatu para cá, maior do que o Japão, né, praticamente, quase maior do que o Japão. Ele assumiu tudo isso e começou a trabalhar, carregando uma mala, vivendo na maior simplicidade possível, porque dinheiro não tinha, o povo era tudo pobre.
Então ia descobrindo uma família aqui, outra família lá, e foi evangelizando. Ele evangelizou em 78 cidades. Evangelizar quer dizer, ele batizou, fez confissão, dava catequese, Poxa. ele rezava a missa, fazia o casamento no começo, a maioria era tudo budista. Tinha aqui, Isso que eu ia perguntar. A maioria era budista, né? Aqui na região tinha católico, sim. Certo. Em alguma região tinha. Mas a maioria era católico. O Japão tem. Cada 500 tem um católico. Tem, exatamente. Que lá é budista, na verdade. Lá é budista. Então, ele, para aqueles que não eram batizados, ele foi recebido também por essas pessoas budistas que recebiam, que nunca tinha visto aquilo, né? Ficava espantado, mas recebia com muito amor e carinho. E muitos deles, centenas deles, tornaram cristãos, tornaram católico apostólico romano. Né? Batizou, na época, 1.750 pessoas. 1.750 pessoas. Andou, visitou, batizou, não andou, batizou em 78 cidades, todo o estado de São Paulo. Aqui. Começando lá para o Pindamonhangaba, tinha aquela família do Yasuda, né, que foi ministro, né? Sim. A família dele foi batizada lá. E toda tipo é São Paulo, Noroeste, Mogiana, Sorocabana, Paulista, até por lá do Paraná, e andou tudo por aí. Vou fazer uma referência, uma parêntese, fazer uma referência que em 1925 e 26 ele foi lá em Campo Grande, 25, descobriu uma família japonesa. Não sei, parece que chamava Pedro Aoki, qualquer coisa, não sei como que ele descobriu. Foi lá em Campo Grande para batizar esse japonesinho que era recém-nascido. E no ano seguinte também ele foi. Agora, de que ele foi, nós não sabemos. Até deve ser de trem, não sei de onde que ele foi, mas provavelmente foi de trem, né? E eu procurei informar, quando eu fiz o levantamento disso, procurei saber do IBGE se tinha algum conhecimento para não tem nada disso aqui, não. Eu também não soube informar, né? E ele ficou andando, batizando para lá, para cá, e hoje em 78 cidades. Mas ele foi além disso, lá em Minas Gerais, andou ali por São Sebastião do Paraíso, Uberaba, Uberlândia, aquela parte de tudo. Aqui por lá de baixo, Cambé, Londrina, Arapongas. Então ele não fez só no estado de São Paulo, não, tudo. Estado Bandeirantes. Olha. Bandeirantes fica ali perto de Santa Catarina, lá embaixo, né? Isso. Não sei como que ele foi, né? Deus levou ele lá. E sofreu assim, deixou tudo lá a sua terra, que já relativamente bem desenvolvido, e entrar num mato desta natureza, né? Então, por isso que ele foi muito estimado, foi muito querido, e para quem não conhece, esse padre é um grande padre, deu a vida, vivia na simplicidade possível, morou depois depois que ele depois que ele começou a fazer esse trabalho, tem uma família Ide ali na Guaiçara. Família Ide? Família Ide, Domingo Ide, né? O avô chamado Isotaro Ide. Ele fez uma capela, acolheu o padre, e daí ele saía para a missão. Saía para Paulista, Noroeste. Então, pera um pouquinho, pera só um pouquinho. Por favor. Então a família fez uma capela, ele veio morar aqui? Veio morar aqui. Tá, até então ele deveria estar com o quê? Com 70 anos, mais ou menos? Aí já devia estar com 60 e pouco, porque ele ficou 17 anos aqui no Brasil, rodando. De 23 a 40, né? Isso. Ele deve ter chegado ali em 1926 ou 27 por aí, aqui no Guaiçara. Morava ali. Ele morava aqui no Guaiçara, então. Guaiçara, e daí ele saía para a missão. Pegando 2 malonas grandes, levando roupa. Aqueles tempos levava até pedra para celebrar a missa, né? Porque ele não podia celebrar pedra, chamada pedra ala. Em cima dessa pedra celebrava a missa. Era assim, uma relíquia que transportava. Então carregava uma mala de roupa, uma mala de material de missa. Diz que a mala tinha 50 ou 60 quilos nas costas. Imagina. Muitas vezes, transporte, maneira de caminhar e visitar era a pé, normalmente era a pé. Quando alguém prestava um cavalo, ele
ele ia a cavalo, mas falou que subia de um lado e caía do outro. Né? Nunca tinha andado a cavalo, né? Ou de carroça, a pessoa vai vir emprestava a carroça, né? E claro, a pessoa ia buscar e ia trazer. Aqui, por exemplo, quando chegava no trem aqui, o senhor Batista era ainda menino, pai do Nenê. Pai do Nenê. Pai do Nenê, ele ficava encarregado de pegar o padre. O padre avisava para ele, né? Falou, tal dia veio, então ele arrumava um cavalo, e ele ia puxando o cavalo e o padre colocava a mala dele e ia até lá na capela, morava lá. Então foi assim que ele deu a vida pelo povão, de uma forma geral. Evangelizou. Quando ele estava aqui, alguns dias que ele vinha de viagem, de 30 dias, 40 dias de viagem, passando pela cidade, ficava aí e ia visitar o sítio aqui. Mas sítio aqui, à noite de lampiãozinho, durante o dia todo mundo trabalhava. Então ele ia pegar o lampião e visitar, saía, por exemplo, 7 horas da noite da capela aqui, porque fica perto da linha aqui, né, da Guaiçara aqui. Chegava lá, por exemplo, lá no final da quinta escola, 8h30, já chegava lá 10 horas, a pessoa estava dormindo, voltar a pé, já pensou? Poxa, 5, 10 quilômetros. para servir. Por amor. Por amor a Jesus Cristo, poder anunciar pela salvação. Né? Então, essa foi a vida. Não sei se eu cortei, se você pediu alguma coisa mais, mas pastor Batido. Ele, durante esse trajeto dele, as pessoas acompanhavam ele. Porque assim, hoje um padre fala, todo mundo acompanha, todo mundo vai atrás, as pessoas tinham esse costume de... Porque antigamente não se tinha ministro de Eucaristia, né? Exato. Então, para ele fazer uma celebração, como que o senhor tem conhecimento de como era isso? Ele usava um critério especial. Ele saía, por exemplo, e pedia para juntar, porque normalmente os japoneses tinham um chefe na colônia, né? Certo. Como sempre, né? Por exemplo, aqui o Albertson é o chefe da colônia. Entendi. Quando tem coisa, anuncia e ó, fulano tal. Então fazia isso. Quando chegava num determinado local, ele anunciava e o chefe do clã, o chefe daquele bairro lá, falou, tal dia, venha para minha casa, tal hora, à noite, que chegou um padre e vai dar uma catequese, vai dar uma orientação, vai falar sobre Deus e tal. Então eu reunia às vezes 2 dias ou 3, e ali catequizava as pessoas, já orientava, ensinava, e muitos que acolhiam e falavam, eu quero ser católico, por exemplo, cristão. Entendi. Então ele já batizava, fazia o casamento dele, tudo, e assim ele ficava 2, 3 dias num lugar, orientando, dando essa catequese. E assim eu usava esse critério, era diferente daqui, né? Porque agora todo mundo vai na paróquia e reúne lá. Agora lá, naquele tempo... Eles mesmos fazem um tempo. Exatamente. Numa residência. Exatamente. Então, em residência, reunia. Exato. E ele dava essa catequese e fazia orientação. Então foi assim que ele catequizou. Ele literalmente, seguiu a palavra de Deus, né? Literalmente. Larga tudo, abandona seus bens, abandona tudo e siga-me. Esse daí, literalmente, seguiu a palavra de maneira correta. Abdicou de tudo na sua vida para servir ao Senhor. Verdade. Não é verdade, senhor Irato? Pura verdade. Padre Monsenhor Nakamura, literalmente. E sobre isso que eu ia perguntar também, antes da gente encerrar, existiu ou existe, né, algum milagre, algum milagre que foi concedido através, né, da sua oração? O senhor está sabendo de alguma coisa? Olha, eu tenho vários, assim, graças alcançadas pelas pessoas, casos de doença, ou de câncer, ou de gravidez, de outras dificuldades, pessoa que com fé pedirá ajuda e intercessão do Monsenhor Nakamura, conseguiram essa graça. Certo. Mas, e além disso também, uma bem profunda, bem grave, um casal que já, acho que 12 ou 13, Barbosa, que são... E bom, a gente conhece a esposa dele, chama Eliana, né? Ela é casada há 13 anos mais ou menos,
e não tinha problema de engravidar. Foi feito o tratamento, foi feito várias cirurgias, nada resolvia. Num determinado momento, 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, eles, passando lá em frente ao túmulo do Monsenhor Nakamura, resolveram fazer uma novena. Olha só. Um pedido especial para o Monsenhor Nakamura, a ajuda dele, para que ela pudesse ficar grávida, ter seu filho. E assim foi feito. Reuniu algumas pessoas, juntos com muita fé, muito carinho, muita confiança e convicção, fizeram esse pedido. Foi em janeiro, sim, em janeiro, acho que é 2014 ou 15, por aí. Então recente. Recente. E não é que eles alcançaram essa graça, não tinha terminado a novela ainda, a novena ainda, do pedido, e a moça ficou grávida. Olha. Depois de 13 anos de infertilidade, e alcançou essa graça. E depois, no ano subsequente, nós tivemos um congresso aqui no mês de março. Nós celebramos sempre segundo domingo do mês de março, homenageamos o Monsenhor Nakamura, toda a regional aqui. Então, só repetindo, toda segunda semana de março, segundo domingo de março, há uma celebração especial aqui ao Monsenhor, é isso? Exatamente. Todo ano? Todo ano faz essa homenagem ao Monsenhor Nakamura, lembrando o falecimento, a morte dele, certo? Nesse dia, ele foi ostentado esse menino, esse presente. Puxa! Que Deus deu. A moça e o casal desfilaram na entrada lá com o ofertório, agradecendo a Deus pela intercessão do Monsenhor Nakamura. Então, eu acredito que esse é um grande sinal, né? Para quem acredita, ainda que seja simples, né? Livrar de uma dor, um câncer ou qualquer outro tipo de doença, é um milagre, é uma graça que alcançou. Nesse sentido, temos vários acontecimentos. Então, foi uma bênção de Deus. A família está muito contente. Agora há pouco, eu conversando com o Gilmar, ele falou que agora já estão no segundo filho, né? Olha, segundo filho, que maravilha, né? Agora abriu a porteira. Agora abriu a porteira. Então, graças a Deus. Sido muito generoso. E para a nossa cidade, para o Brasil em geral, olha, é uma graça especial, porque é o primeiro padre japonês que está sendo pedido para ser santo. Aqui no Brasil não tem. A documentação está sendo andada. Pode passar? Pode. Então, isso nós já começamos em 2002, mais ou menos. Trabalho, foi feito um museu, foi feito vários benefícios, museu, tudo. E um padre que já faleceu também, que é do Japão, que tomou a frente e disse, vamos trabalhar para a causa da beatificação do padre Nakamura, né? Aí resolvemos, reuniu a comissão, fundou a diretoria e começamos a trabalhar e pedimos autorização para o nosso bispo, que na época era Dom Agostinho. Né? Aí ele falou, vamos juntar todos os documentos e vamos reunir com todos os bispos da província. Província, quer dizer, agora o arcebispo provinciano é Dom Maurício. Dom Maurício era bispo de Assis, reuniu 13 bispos em Marília, pedimos autorização, expusemos o fato, todos os bispos aprovaram que podia iniciar este trabalho de beatificação. Foi consentido, então nós começamos a trabalhar. Primeira coisa, nós pedimos para o Vaticano, para Roma, autorização e verificação se tem alguma coisa que desabona a vida do Monsenhor Nakamura. Um ato chamado não obstate. Nada obsta para que ele possa ser um dia santo. Aí deu essa autorização, deu o protocolo, que é 2515, o número daqueles que vão ser santos. O João Paulo II está nessa lista. Só que Dom João Paulo II é 2666. Um pouquinho mais depois, né? Porque morreu depois, bem depois. Do Monsenhor Nakamura. E começamos a trabalhar. Aí o que foi necessário fazer?
necessário fazer, em primeiro lugar, reunir todas as pessoas que conheceram, que foram batizados pelo Padre Nakamura, que conheceram o Padre Nakamura, que conviveram com ele. Ainda havia, praticamente 20 anos atrás, ainda tinha algumas pessoas vivas daquele tempo, que foi batizado, que conheceu, etc. Sim. Então, juntamos todas essas pessoas e fizemos anotações, fizemos a oitiva dessas pessoas, testemunhas dessas pessoas, no cartório, tudo, e reuniu mais ou menos 40 pessoas que conheceram. Então aí formalizou legalmente o bispo nosso, Dom Agostinho, depois o Dom José, e agora o Dom Benedito, continuou autorizando, ouviu as pessoas, formou a diretoria que precisa para nomear um postulador. Nomear um postulador, vamos dizer assim, um advogado. Sim. Que vai defender a causa da santidade desse padre, o padre que está sendo... Então, o Monsenhor Expedito, não sei se você conheceu, Eu conheço. ele como juiz-presidente, Monsenhor Miguel Valdrique, como promotor de justiça diocesano, e 3 notários, que um é o Padre Sérgio, o Padre Mancini e o Padre Jurandir, como notário e escrevente, de registrar todo, convidar o pessoal, convocar as pessoas, fazer, ouvir todas as pessoas. Olha, passou uns 2 anos ouvindo todas essas pessoas e protocolar. Protocolar, o documento está pronto, está lá em Roma. Foi apresentado um postulador que chama Monsenhor Rubens Zânia Milagre, lá de Bauru. Ele assumiu para ser esse advogado entre Roma e Diocese Prudente e Apanil. E ele, quando levou tudo pronto, Diocese daqui de Prudente já encerrou seu trabalho, entregou, para entregar em Roma, deixou lá. Bom, chegou lá, surgiu um problema. Era para começar já a abertura do processo, no entanto, falar, você não pode, não dá para ser postulador porque você não mora aqui. Para ser postulador tem que morar em Roma, né? Olha. Aí ele ficou muito chateado, né? Mas o que vai fazer? Ele abriu mão, porque ele tem paróquia lá em Bauru. Aí ficou lá, ficou parado praticamente 2 anos. Foi junho de 16, agora 19, né? Junho de 2016, ficou o documento da entrega lá, ficou parado lá. Agora, 1 mês e meio atrás, nós encontramos um padre, que é amigo da gente, de Assis, foi estudar lá em Roma. Olha que ele falou, eu vou fazer esse trabalho por vocês. Mas chegou lá, não pôde fazer porque ele tem que estudar primeiro. E o curso leva 3 anos. Mas ele, participando da reunião lá com os padres, encontrou um padre que é especialista neste caso, mora lá em Roma, e ele assumiu o trabalho e vai fazer o trabalho. E a PANIB, Pastoral Nipo Brasileira, já nomeou esse padre, chama Padre Hétero, doutor Hétero, Padre Hétero Capra, nasceu em 74, tem 45 anos, né? Isso, de idade, mora lá na Vila Concórdia, 1000186, na Pontifícia Colégio Nepomuceno. Mora lá e ele assumiu. Agora já tem uma procuração aqui, agora final desse mês vai vir esse padre lá de Roma, e nós vamos entregar o documento para ele entregar em mão. Então, agora tem o primeiro passo para que possa dar entrada, ler o protocolo, o processo, fazer a abertura do livro, e fazer a leitura e ser corrigido. Vai levar de 4 a 6 anos, vai demorar um pouquinho. Porque agora vai acertando o negócio, as dúvidas, né? Então o passo que é grande, agora o passo está praticamente, né, já ele tem o título de servo. São 4 títulos: servo, venerável, beato e santo. Né? Então, cada etapa desse tem uma etapa. Agora vamos na segunda etapa, que examinar os processos, tudo, se tem algum erro, se tem alguma heresia, se falta alguma coisa, não falta nada. Então, agora estamos pedindo oração ao povo, em geral, para todos, né? Povo cristão ou não,
para que nós tenhamos em breve um santo aqui na nossa cidade. Já pensou que maravilha, que bênção de Tem Deus. um livro, fazer uma, assim, não uma divulgação, mas posso falar, né? Pode falar. Tem um livro, 2 livros do Monsenhor Nakamura, um escrito pelo Dr. Pedro Nishi, é mais técnico, mais resumido, e tem outro com o professor Benjamin Rezende, que é um professor e um doutor de Prudente, que escreveu vários livros, e um livrinho de novena para ajudar rezar a novena com a família, na pequena comunidade, em casa, assim, para pedir a graça do Monsenhor Nakamura. E caso alguém alcança a graça do milagre, ainda que seja bem simples, é divulgar, comunicar a paróquia de Álvares Machado, o Padre Jurandir, ou a gente, e nós ficamos muito agradecidos. Que Deus realmente possa estar à frente desse trabalho maravilhoso, viu? E está, viu? Eu estou vendo o santinho dele aqui. Aqui tem uma oração, né? Tem oração. Uma oração, embaixo tem o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, né? Fantástico. Vamos mostrar. Isso, aqui é a foto dele, né? É a foto. E aqui atrás tem oração. E aqui está a oração. Aí está em português e japonês. E do lado de cá, do lado da foto dele, está aqui toda a vida dele resumida nesse. Muito bonito mesmo. E o livro eu não trouxe para mostrar, poderia ter trazido, mas... Que pena, mas aí a gente vai, o Gilmar vai colocar depois, depois o senhor traz, o Gilmar coloca. Eu vou deixar o livro para Muito obrigado, eu quero sim, e vou ler inteiro, quero um livrinho de reza. Também de reza o senhor me traz. Vou trazer os 2. Então tá combinado. Eu acho, e mais uma última pergunta sobre o Monsenhor Nakamura. A última pergunta. Ele está enterrado aonde? Olha, Monsenhor Nakamura, surgiu um problema na época do dia 14 de março, ele faleceu, ficou uma noite no necrotério. Ele faleceu dia 14 de março. 14 de março. Por isso que é feita a missa na segunda semana, isso, mais perto do dia 14. Só pra gente entender, tá? Aí, alguns japoneses... Quase que foi o dia de São José, hein? Quase foi São José. Quase 5 dias, né? 5 dias, já pensou? Então na semana Álvares Machado celebra as duas, né? Pois é, duas festas. Monsenhor Nakamura e São José. Olha que coincidência. Mas vamos lá. Viu, Elcio? Então, algumas pessoas queriam sepultar ele lá no cemitério japonês. Lá. Cemitério japonês. Naquele tempo, ainda podia enterrar. 40 podia. Mas o prefeito, que era Dr. Oscar, falou, não, vamos enterrar aqui, vou arrumar um lugar melhor aqui na avenida, porque ele não é padre de japonês, ele é padre para todos, padre para aqueles que quer ser católico, quer ser cristão, que não deixa de ser. Então é para todos, não é só para os japoneses. Aí o pessoal concordaram, o pessoal dos católicos, então vamos. Aí o prefeito, acho que era Dr. Oscar, que esteja no céu, né? E arrumou na avenida ali, um lugar muito bom, praticamente no centro do cemitério, um túmulo muito bonito, e a colônia levantou um túmulo, fez um túmulo bonito de mármore preto, e está lá, para quem quiser ver, tem bastante visitas, comumente, está sempre untado de vela, onde o pessoal queima a vela, né? Pedindo a graça, pedindo ajuda. E eu acredito que o Monsenhor Nakamura vai interceder por todos os machadenses e todo o povo do Brasil. Já falando naquela hora, não falei, para o Brasil e para Álvares Machado, para a região, é uma grande graça especial. Nós temos mais um santo, dizer mais um é até meio esquisito, né? Mas ter o santo especial, porque uma santidade é especial, não é? Depende da gente. Não, ele largou tudo, ele abandonou tudo. Exatamente. E possa servir de exemplo para cada um, né? Isso. Para os jovens, para os idosos. A conversão é para todos. Né? Para mim, pessoal com 80 anos, para mais novo, para o jovem. Não tem idade. É uma mudança para conhecer o amor de Deus. Né? Essa maioria da juventude, não é só jovem, os velhos também, não conhecem Deus, sofrem muito porque nós queremos ser felizes. Nós somos chamados para ser felizes. E com certeza, como que torna feliz? Conservando os valores, a família, em primeiro plano está Deus, acima de tudo, de todos,
e seguir os seus mandamentos, obediência, simplicidade, seguir a lei e obedecer para que possamos ser felizes. Todos, né? Todas. E que o povo de Álvares Machado seja abençoado por tudo aquilo que tem feito em seu favor. E aqueles que nos colaboraram para erguer esse museu, fazer... O senhor perguntou sobre a morte dele, né? Não, sobre... Isso, eu perguntei onde ele estava enterrado e o senhor, eu lembrei de uma outra pergunta. E ele morreu dia 14 de março? 14 de março. Aqui, a igrejinha dele, aqui em frente da igreja de São José, ali como é que funciona? As pessoas podem ir lá visitar? Como que chama ali? Chama Centro de Pesquisa Monsenhor Nakamura. A gente chama de museu. Tem coisas antigas, coisas que ele usou. Os bancos, aqueles bancos bem velhinhos, até 90 e poucos anos já, viu? Um dia por ver. Olha só, eu sempre passo e nunca entrei lá dentro, eu vou lá. É porque normalmente fica fechado, sabe? Não tem pessoas para cuidar, assim, a gente quando, não é que sobra tempo, disponível, a gente vai lá, abre, quando a pessoa pede, vem alguma visita, a gente vai lá, abre. O Valdivino que trabalha lá, sim, seu Valdivino, ele tem chave, ele pode mostrar. Ô, seu Irata, pensa em levar os alunos, conversar com a rede com as escolas, para levar os alunos, para eles conhecerem a história de Monsenhor Nakamura. Eu estou disposto a pode. Poxa, não é verdade? Eu vou levar isso para o Roter para a gente fazer esse trabalho. Que bom. Porque levar os jovens para conhecer, olha a história desse homem, meu Deus do céu. Né? E as pessoas não sabem quem é. Né? Então, olha, beleza, nós vamos fazer um pacto nós aqui para nós fazer sobre isso. Tá bom? Precisar, eu estou disponível. Viu? Então, tudo bem. Estou muito contente, agradecido para você, Elcio, e por Gilmar, que tem feito esse grande trabalho de divulgação. Conhecer um pouco a história do Padre Nakamura. Puxa vida, a história é maravilhosa. E porque às vezes fica restrito só para gente que é católico, pessoal que é católico, e às vezes as pessoas que às vezes não, porque hoje o Machado cresceu muito, muita gente são católicos e não participa da igreja, que participa de uma outra igreja em Presidente Prudente, e muita gente das outras igrejas, e muita gente, enfim. A comunidade em geral tem que ter o conhecimento disso, saber a verdade disso, e hoje o senhor explicou fantasticamente. Nós vamos fazer um trabalho, eu já vou levar isso para o clube para a gente fazer um trabalho sobre isso. Nós vamos agora, eu tenho, sobre o senhor Nakamura a gente encerrou, é que eu lembrei aqui agora uma pergunta, que eu não poderia deixar de perguntar para o senhor, é que a conversa foi fluindo, a gente foi conversando, um bate-papo gostoso, e a gente não veio a hora passar. Eu gostaria de fazer duas perguntas para o senhor e depois eu vou fazer a pergunta final. O senhor é uma pessoa muito religiosa, muito católica, o senhor, toda a família do senhor. E eu gostaria que o senhor falasse para mim o que representa o catecumenato na vida do senhor e o que representa a cidade de Álvares Machado na vida do senhor. Pois não. Então, catecumenato para mim foi muito bom, já estou praticamente há 40 anos, 38 anos nela, me dirigiu a minha vida, fez descobrir quem sou eu, o que é o homem, para que eu sirvo. Tudo isto foi iluminado no caminho. É um caminho, por isso que chamamos de caminho, não movimento. Eu gostaria só, não atrapalhando o senhor, que muita gente não sabe o que significa catecumenato, o porquê, que ele é católico, tudo, mas tem muita gente que não sabe, não entende. Certo. Então, se o senhor puder fazer uma leve explanação sobre o que era, por favor. Então, o catecumenato, né, significa catequese, início de uma orientação catequética, para que a gente possa tomar conhecimento, consciência, o que significa este caminho. O que significa Deus para cada um. Deus é aquele que conduz o povo, conduz a pessoa e mostra para cada um, para conhecer a sua história, a sua realidade, para que possamos acolher, para que possamos ser felizes. Se eu acolho a minha realidade, quem sou eu, descobrir quem sou eu, então somos felizes. A infelicidade, a morte, suicídio, de tudo aquilo, desesperança, é porque a gente não aceita a história da gente. A minha história é muito bonita, porque Deus é que fez
tirou do nada, no meu caso, né, cada um tem sua história maravilhosa, mas na minha história, Deus me tirou lá do mato, da miséria, do pecado, da miséria, da fraqueza, da debilidade, e colocou no caminho para que nesse tempo todo pudesse enxergar o amor de Deus. Porque no final do catecumenato é enxergar o amor e a misericórdia de Deus, deste Deus que nunca deixa, nunca afastou sequer um segundo da pessoa, sempre está acompanhando, iluminando, mostrando o caminho da vida. Agora, é lógico, tudo isso tem que pedir a Deus que ilumine tudo isso. Esse catecumenato, para mim, mostrou isso, quanto ele é importante, foi importante na minha vida, de poder enxergar Deus, enxergar no outro irmão, enxergar Jesus Cristo no outro, e na medida que vai caminhando, isso vai ampliando mais os mistérios que muita gente não entende, o que é isso, o que é aquilo, Deus vai iluminando, valorizar aquilo. Então vai descobrindo quem sou eu. Eu sou aquilo que é morte, né? Todo homem morre. Então eu sou a morte, não tenho vida eterna, eu não sou autônomo, mas eu sou dependente de alguém. Esse alguém nós chamamos de Deus, que é nosso paizinho, irmão de Jesus Cristo. Então, mas resumindo, é isso o catecumenato. Certo. E Álvares Machado? Álvares O que significa Álvares Machado do senhor, na vida do senhor? Álvares Machado significa, para tudo é meio genérico, né? Álvares significa, para mim, para minha família, para minha casa, uma cidade, uma família unida que trabalha e desenvolve para o bem da comunidade, para o bem do país. Então, Álvares Machado, eu nasci, cresci aqui e pretendo, se Deus permitir, morrer aqui até o fim da minha vida. E Álvares Machado foi a segunda família que me acolheu, essa grande família. Tenho muitos amigos aqui, muitos amigos. E eu dou graças a Deus, porque Deus tem sido muito bom e tem me iluminado isso, mostrado que Deus é muito bom e me ama muito e nos ama todos igualmente, sem distinção. Exatamente. Deus seja louvado por tudo isso. Amém. Não sei se isso. Amém. Senhor Irata, todo encerramento que nós fazemos aqui das nossas entrevistas, do nosso entrevistado, a gente pede para que o nosso entrevistado dê um conselho ou que passe uma mensagem para os jovens. E o senhor, nessa imensa sabedoria que Deus deu para o senhor, eu gostaria, por gentileza, que o senhor passasse uma mensagem para os jovens em geral, por favor. Com muito prazer. Não sou talvez tão indicado assim, porque na verdade, sou um servo inútil. Mas Deus me colocou no mundo, e para todos os jovens, todos, também os antigos como eu, os velhos, que Deus jamais deixar ou esquecer ou deixar no segundo plano Deus. Porque quem tem Deus, quem ama a Deus, quem procura, obedece ao Senhor Deus, olha, não erra. Tem um Salmo 119, 18, 19 que diz: como um jovem pode manter-se puro? Obedecendo a palavra de Deus, quer dizer, obedecendo a palavra de Deus, valorizando a família, aquilo que não passa, aquilo que é eterno. Hoje que o mundo secularizado, o pragmático, tudo é relativo, tudo é descartável. Não? Deus não tem isso, Deus é o princípio e o fim. Não? Ele é aquele que mostra o caminho, muitas vezes difícil e duro, não faz aquilo que eu quero, mas fazer sempre a vontade de Deus. Isso está implicado onde? Representado onde? Na família, no pai, na mãe, na família, tudo isto que ajuda a conduzir para a felicidade, acolher a palavra de Deus, escutar o Senhor é ser feliz e ser alegre. O mais importante é que tudo aquilo que nós fazemos, possamos fazer com alegria. Bem dizer, por tudo aquilo que nós fazemos ou vamos fazer, seja para a glória de Deus. Né? Bem dizer a Deus é falar bem desse paizinho. Exatamente. Deus que só faz o bem. Cada respiração, cada piscar, cada olhar, cada movimento, o Deus está presente. Porque sem Ele é impossível. São Paulo ainda fala assim:
sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Deus, nem sou capaz de falar, Senhor, você, nada. Mas tudo em nome do Senhor é possível de ser muito feliz. E muito feliz. E essa felicidade não acaba. Nós vamos levar para o céu. Encontraremos lá na eternidade. Hoje eu tive o grande prazer, uma grande honra de entrevistar essa pessoa fantástica, extraordinária, uma pessoa maravilhosa, um exemplo de vida, que é o senhor Irata, Cabo Irata, conhecido como todo mundo aqui, pai, mestre, olha, né, ministro de Eucaristia, uma ótima pessoa, uma pessoa inteligentíssima. O dia que você encontrar esse senhor na rua, cumprimente-o, dê um abraço nele. Essa pessoa é de Álvares Machado, essa pessoa inteligentíssima que nós temos na nossa cidade. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Que alegria mesmo de ter recebido o senhor aqui. Tá? Manda um abraço pro pessoal lá. Até a próxima terça-feira, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus. Manda um abraço lá, Senata. Até amanhã, gente. Obrigadão. Terça-feira estaremos aqui de novo. Um abração.